Bem-vindo, artistas! Hoje nós vamos falar um pouquinho de como funciona um computador. Tá? Vamos falar de alguns dispositivos mais básicos do computador. Vamos lá! Nessa imagem nós podemos ver que um computador ele é formado de vários periféricos. Esses são os mais básicos de um computador. Então podemos ver que temos um processador, que é chamado de CPU, uma memória RAM. Essa memória RAM ela é volátil, ou seja, quando você desliga o computador, toda a informação que está dentro dela é perdida. Nós temos aqui o disco rígido, ou HD. Nesse caso, o disco rígido ele é não volátil, ou seja, mesmo que ele seja desligado o computador, nesse disco as informações são armazenadas permanentemente. Por quê? O disco rígido mais antigo, né, ainda hoje é utilizado, hard disk, de uma forma mecânica. Esse disco rígido, ele tem dentro dele um disco que possui um monte de fragmentos de pedacinho que são magnéticos. Então ele não precisa de energia para manter aquele magnetismo, são ímãs. Então o ímã ele tem dois polos, negativo e positivo. Então quando o ímã está voltado para cima, ele é um sinal, e quando está voltado para baixo, ele é outro sinal. Então nós conseguimos armazenar sinais eletromagnéticos ali, né, através do eletromagnetismo, e mesmo quando não tem energia, o disco rígido está ali magnetizado, então ele está mantendo ali as informações. Já na memória, por que ela não armazena a informação? A memória possui transistor dentro dela e tem um capacitor em cada transistor desse. E esse capacitor, ele armazena uma carga elétrica. Então, quando eu quero colocar uma informação lá dentro, eu preencho a informação e esse capacitor ele vai estar carregado ou descarregado. Se ele estiver carregado, corresponde a uma informação. Se ele estiver descarregado, é outra informação, certo? Então, a memória, ela não consegue armazenar informações quando é desligada. Os dispositivos de entrada e saída, input, output, são aqueles periféricos que a gente liga no computador, por exemplo, um mouse ou um teclado, ele entra com informação para dentro do computador. Então, o sistema de gerenciamento do sistema operacional que você estiver utilizando, toda vez que você clica no mouse ou você clica numa tecla do seu computador, você está enviando uma instrução para dentro do computador. E quando você tem um aparelho, por exemplo, uma impressora ou mesmo um monitor, você está abstraindo a informação que está lá dentro. Tem outros dispositivos, né, que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, uma webcam, um próprio telefone conectado, né, para mim fazer os vídeos aqui. Eu estou com o meu telefone conectado ao computador, ou seja, meu telefone está enviando dados para dentro do computador. Então, esses são os dispositivos de entrada e saída. Quem interliga todo mundo? O barramento, que é a placa-mãe. Ela é que faz a interligação de todos os componentes dentro de um computador. O processador, né, ou CPU, é o cérebro do computador. É aqui que são feitos todos os processamentos do computador. Para facilitar a vida do processador e deixar ele somente para processar e mais nada, ele subdivide-se em diversos fragmentozinhos. Inclusive hoje, né, os processadores mais modernos têm diversos núcleos. Aqui nós temos a ULA. A ULA é a unidade lógica e aritmética. A ULA, pessoal, ela é que faz todas as operações binárias dentro do processador. O registrador, ele é como se fosse um organizador de códigos ali. Ele meio que enfilera para a ULA o que tem que ser processado. E a unidade de controle, ela é que fica indo na memória, verificando o que tem para ser feito lá e trazendo para cá o registrador arrumar a casa, né, e a ULA processar. Basicamente seria isso. Existem outras coisas que deveriam ser levadas em consideração aqui, mas imagina isso, né?
Um vai buscando a memória e trazendo para cá, o outro vai organizando e o outro executando ali o que tem que ser executado. O processador, pessoal, ele só conhece ausência e presença de energia. Ou seja, ele só vai ter dois sinais, 0 e 1. Ou você tem energia, ou você não tem. Então, quando o processador vai executar alguma coisa, ele executa uma bateria de testes. Então, ele faz um clock, que a gente chama de clock, como se fosse o clock de um relógio. O que acontece? Ele vai lá e vai fazer um clock, e esse clock vai ser a execução de algo que foi solicitado ali. Por enquanto, vamos só compreender isso. O computador não sabe o que é uma letra, ele não sabe o que é um número, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele está ali só processando. É como se fosse um coração ou um relógio que diversas catracas rodam para virar um segundo. Obviamente que um processador faz bilhões de execução por segundo, né? Diversos bilhões de clocks por segundo. E cada vez que o computador faz o seu processamento, ele está atualizando, né? A unidade de controle vem aqui na memória, atualiza o valor da memória com o que foi executado. Então, existe uma troca de informação constante entre a unidade de controle e a memória. Tá? E o que nós programadores fazemos? Nós quase sempre estamos manipulando valores que estão aqui dentro da memória. Então, a gente precisa entender muito o que é uma memória. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma memória. A memória, claro, tem vários modelos, mas essa daí dá para exemplificar bem para a gente do que se trata de uma memória. Ali dentro tem um capacitorzinho, em cada bloquinho dele, que fica ali armazenando um sinal. Então é como se fosse lá, né, um quadradinho, e você tem várias regiões da memória. Várias. Vamos riscar aqui mais ou menos. Então, em cada pontinho desse da memória, cada armazenamento desse, tem lá um capacitor, que ele é carregado com energia, ou não. Se ele estiver carregado de energia, ele vai representar lá 1. E se ele não estiver carregado, ele vai representar 0. Então, o computador trabalha com presença ou ausência de energia, exceto pelo hard disk, que ele consegue armazenar isso eletromagneticamente, né? Então, todo dispositivo que é não volátil, ele vai ter um magnetismo para segurar essa informação, né? Já os dispositivos que são elétricos, para armazenar essa informação, eles precisam de energia. Então, por isso, se você por acaso tiver uma memória e você desligar o seu computador, toda a informação que está dentro dela é perdida. Então, esse foi um resumo bem sucinto de como funciona um computador. O que eu gostaria que vocês entendessem mesmo era que dentro do computador só existem zeros e uns. A memória, com seus capacitores, carregado ou não, nos indica que ali existe ou não uma informação, tá? E aí, para fazer com que o computador compreenda outras coisas, nós vamos ver as tabelas de codificação. A gente vai criar uma codificação, né? Foi criada uma codificação para que a gente consiga colocar letras, números e tudo mais visualmente para nós. Mas dentro da memória não tem lá letras e números, tá? Tem bytes, né, de informação, que é a conjunção de 8 bits. E esse byte, né, que são os 8 bits ali combinado, eles sim se transcrevem em uma informação para a gente. Então, eu gostaria só de ter passado esse funcionamento básico do computador para vocês terem em mente que dentro da memória não tem lá letras, nem número, nem nada. Lá tem apenas ausência e presença de energia. Então, assim, tem muita coisa para se falar no computador, mas essa aula aqui foi somente para a gente compreender que dentro do computador são zeros e 1, e dentro da memória não vai estar lá letras nem nada. Vão estar bits carregados ou não de energia. O disco rígido vai estar carregado ou não com aquele eletromagnetismo dele, né, que é um magnetismo permanente, na verdade, né?
não se perde a informação quando desliga, porque lá são ímãs. Então esses ímãs, eles estão carregados, né, ou positivamente ou negativamente. Uma coisa interessante também que brotou aqui na minha cabeça agora é que, por exemplo, quando você vai lá e apaga um registro, você fala assim, eu vou deletar essa foto. De fato, ela não foi deletada, tá? O HD ele vai lá e fala, essa região onde tinha essa informação, ela está disponível para ser utilizado. Então você consegue excluir um registro e depois passar um software de varredura que descobre que naquela região, o que tem naquela região. Ele descobre se tinha lá a sua foto. Se nada foi usado ainda por cima, ela ainda vai estar lá no HD. Que ele só disponibiliza aquela região para ela ser utilizada novamente. Isso acontece na memória também. Vocês vão ver lá na frente que quando a gente instancia um objeto, a gente utiliza aquela parte da memória e depois a gente tem que simplesmente dizer assim, olha, eu não estou usando mais essa parte da memória, para ela ficar disponível para outros sistemas, né? Ou o seu próprio sistema realocar a informação ali novamente. Então, esse gerenciamento de memória, né, é muito importante a gente compreender. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, essa aula aqui foi só para compreendermos com quem a gente está lidando. A gente tem que saber que a gente está lidando com a memória e ela trabalha dessa forma. E o processador também, e o disco rígido também. No mais, é só isso que eu queria passar nessa aula. Na próxima aula, vocês podem clicar aqui, ó, e ir para a próxima aula, que lá nós vamos falar de codificação. Como é que a gente coloca caracteres, então. Como é que eu vejo um caractere? Como é que eu vejo um número, uma letra, uma pontuação? Veremos isso, então, na próxima aula. Programar é arte. Valeu!